estaremos apresentando o tema Ética e Desenvolvimento, a ciência a serviço da humanidade, com Emerson Aguiar e Alberto Marcicano. Eu gostaria de falar um pouco com vocês, conversar um pouco com vocês sobre a pesquisa que me levou a escrever o livro Ética, Instrumento de Paz e Justiça, que contém um capítulo dedicado à ciência, especificamente. A diferença entre moral e ética é fundamentalmente a seguinte: a moral, ela é anterior e exterior ao indivíduo. Quando nós chegamos a esse mundo, a moral desse mundo já estava estabelecida. Nós tivemos de nos adaptar a ela. As pessoas excepcionalmente éticas nem sempre conseguem se adaptar à moral deste mundo. Foi o caso de Cristo, que foi considerado imoral, foi considerado marginal para a época em que viveu. Foi o caso de Martin Luther King, que teve de subverter um pouco a moral racista da sua época. As morais, elas podem ser profundamente antiéticas, como é o caso da moral puritana, que desenhava nas costas das mulheres que eram consideradas adúlteras um A, né, normalmente vermelho, e essas mulheres eram cuspidas e apedrejadas onde quer que chegassem. Isso fazia parte, isso era perfeitamente autorizado, da moral da época. A ética, ela é universal, atemporal, ela é transreligiosa, ela está para além das religiões, para além da ciência, para além de qualquer ideologia, e ela pode ser observada dentro das principais tradições religiosas. Ela pode ser reconhecida em inúmeros depoimentos, inclusive fora das tradições religiosas. Ela é uma vivência, ela é uma prática, ela não é um código de normas positivas que deva ser seguida de uma maneira, vamos dizer assim, obrigatória. Você só pode praticar a ética se você tem liberdade. Uma pessoa, ela não se torna ética, ela não é capaz de praticar a ética se efetivamente não for orientada pela sua própria razão, pelo seu próprio esclarecimento e não tiver a plena liberdade. Isso quer dizer, nenhum livro do mundo, nenhuma doutrina do mundo, nenhum código do mundo pode fazer com que uma pessoa seja ética. A única coisa que pode fazer com que uma pessoa seja ética é o fato dela se incomodar em incomodar os outros. É o fato dela não suportar mais causar sofrimento aos outros. Quando isso começa a incomodar você, quando você percebe que você precisa se aprimorar para tornar os outros felizes e assim ser feliz também, então você percebe que a ética está acontecendo na sua vida. O Tao Te Ching, né, o Lao Tse, no Tao Te Ching, ele diz o seguinte: quem diz que é, não é. Quem diz que merece ser homenageado, esse não merece homenagem nenhuma. Isso quer dizer, quando uma pessoa diz, eu sou ética, ela está se autoproclamando como a donatária absoluta de todas as virtudes possíveis. Olhe como é complicado dizer, eu sou uma pessoa ética, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa pura, eu sou uma pessoa virtuosa. Você depõe contra o seu próprio caráter. Você depõe contra você mesmo. Quem é efetivamente ético não diz que é. Essa é uma regra absoluta da ética. Nesse livro, Ética, Instrumento de Paz e Justiça, eu resolvi enveredar pelo caminho dos contos, das parábolas sobre a ética. Porque eu percebi que a maneira mais eficiente de você incorporar a ética, primeiro é sendo ético, né? Se você quer ser bom, haja com bondade. Se você quer ser amoroso, haja com amor. Se você quer ser compreensivo, haja com compreensão. E se você quiser tudo isso para você, haja assim. Haja desse modo. Esse é o melhor caminho, o caminho mais eficiente de garantir esses sentimentos para si mesmos, para si próprio.
O Sai Baba diz que a maneira mais eficiente é você contar histórias, porque, como dizem os psicólogos transpessoais, as histórias, as parábolas, os apólogos, eles conseguem driblar o nosso superego. Nós temos um vigia na nossa mente que nos impede de aceitar opiniões que são muito distintas das nossas, crenças que são muito distintas das nossas. Então, nós vigiamos, nós podamos, nós censuramos, nós adaptamos às nossas conveniências. Existe um procusto interior. Procusto é um mito grego, né? Um monstro que ficava na margem de uma estrada. Quem quer que passasse pela estrada, ele capturava, colocava numa cama. Se a pessoa fosse baixinha, ela colocada numa cama grande e era esticada até ficar do tamanho da cama grande. Se fosse alta, era colocada numa cama pequena e ele partia a cabeça da pessoa e os pés para ficar justamente naquele tamanho, né? Dependendo da pessoa. Então, era muito confortável dormir na cama de Procusto, como vocês podem perceber. Pois nós temos um Procusto interno, um Procusto que censura, que adapta tudo o que nos chega às suas conveniências, ao seu sistema de crenças, às vezes estreito. Como driblar esse Procusto? Driblar esse Procusto é um desafio interessante, contando histórias. Quando você conta uma história, aquela história ela consegue enganar esse Argos, né, esse cão de 1000 olhos, que é esse superego interior. Você conta uma história e as pessoas, embora não concordem, não gostem, registram aquilo que você contou. Um outro modo é você encenar as virtudes, né? Isso os alquimistas chamam até de teatro sagrado. Um outro modo é cantar. Tentar convencer as pessoas é inútil. As pessoas não registram. E, se ficarem caladas, não puderem mais contra-argumentar, elas ficam com raiva de você. Ou seja, você vai tentar convencer as pessoas para que elas serem boas, para que elas vivam em paz, e elas vão ficar irritadas com você. Então, você vai produzir o efeito contrário do que você pretendia. Não funciona, portanto, usar apenas a lógica pura e simples para despertar os melhores sentimentos nas pessoas. O que seria ética e ciência? O professor Pierre Vaillant, ele disse algo fundamental. A ciência é em si mesma ética. Quando a ciência não é ética? Quando a ciência não é ciência. O cientificismo não é ético. Ou seja, a aplicação dos resultados da pesquisa pela verdade, do amor pela verdade, para fins egoísticos, mesquinhos, individualistas, corporativos, isso não é ético. Quando você pega tudo aquilo que a humanidade se esforçou tanto para descobrir e utiliza em benefício de grupos, em benefício de corporações, em benefício de indivíduos, isso não é ético, mas também não é ciência. A verdadeira ciência é um amor incondicional pela humanidade, tão nobre quanto o amor do místico pela humanidade. As últimas palavras de Pasteur, segundo se acredita, foram: se eu pudesse fazer mais. No seu leito de morte, esse verdadeiro sacerdote da verdade declarou seu amor total pela humanidade. Então, a verdadeira ciência é um sacerdócio. Não pode ser utilizada com benefícios que não sejam absolutamente éticos. O cientificismo, por outro lado, é uma subutilização do saber científico, é uma adulteração grosseira do sentido da ciência e se constitui um dos maiores riscos de extinção coletiva da humanidade na atualidade. As aplicações do cientificismo na tecnologia, as bombas nucleares, as armas químicas e bacteriológicas, né? As próprias estratégias militares que foram fruto de reflexões lógico-matemáticas, os próprios discursos subliminares que foram frutos de pesquisas em ciências humanas, denotam um profundo desconhecimento, uma profunda falta de consciência em relação aos objetivos da ciência, os objetivos sublimes da ciência.
Qual é a matriz disso? Bom, no fim das contas, reduzindo a uma palavra, a matriz disso é ignorância. E o resultado imediato da ignorância é egoísmo. Você se sente separado dos outros, você tem a ilusão da separatividade, você se sente isolado dos outros, você adoece dessa doença terrível, né, que é o separativismo, essa ilusão. E um outro colorário desse egoísmo, né, que vem nessa cadeia, é a questão da formação, do modo como o cientista é formado. Ou melhor, do modo como o cientista é deformado. De que modo nós somos educados nas academias, nas universidades? Vou dar um exemplo da minha área. Eu sou deformado em filosofia e pós-deformado em filosofia. Dentro da área de filosofia, assim como dentro das outras áreas de ciências humanas, eu acredito que um pouco dentro das outras ciências, mas isso em ciências humanas é gravíssimo, há o seguinte dogma: um estudante ele não pode questionar um filósofo tradicional, porque ele ainda não tem formação para isso. Então, se um estudante critica um autor, né, um autor consagrado pela academia, em sua monografia de conclusão de curso, em sua dissertação de mestrado, ele é desautorizado pelo seu orientador a fazer isso. Não faça isso, você vai ter complicações com a banca. Deixe para fazer isso quando você tiver um doutorado. O problema é que quando o estudante chega ao doutorado, ele não está formado, ele está domesticado. Então, domesticado, ele não vai mais criticar ninguém. Ele vai fazer um esforço ainda maior de adaptação. Esse esforço ainda maior de adaptação vai fazer com que todas as coisas continuem sendo do mesmo jeito, com que a universidade, com que o saber acadêmico, com que o cientificismo reforce, vamos dizer, um saber, um conhecimento alienado de seu compromisso com a humanidade, alienado do seu compromisso com a sociedade. O Morin, ele disse num seu livro chamado Ciência e Consciência o seguinte: as ciências humanas parecem ignorar os fenômenos naturais, né, os fenômenos físicos que, vamos dizer assim, implicam no comportamento humano. As ciências naturais, por sua vez, parecem ignorar que aliás, as ciências naturais parecem ignorar o seu compromisso para com a sociedade. Tanto as ciências naturais quanto as ciências humanas parecem ignorar conjuntamente que tem um papel a cumprir na humanidade. E, sobretudo, diz ele, a ciência, de um modo geral, parece ignorar que não tem consciência. Isso não é apenas um problema de falta de erudição, de falta de perspectiva enciclopédica dos vários cientistas em seus nichos. Isso é um problema, sobretudo, ético. Quando, efetivamente, você descobre que tem um compromisso com todos que o cercam, com o mundo que o cerca, com a natureza, com as pessoas que estão à sua volta, que o universo, que a vida é um circuito infinito e complexo de inter-relações. Quando você sente isso, efetivamente, mais do que você percebe, você sente isso, então você coloca a serviço da humanidade, coloca a serviço dos outros tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você pode oferecer. Existe uma história do São Francisco, né, que é muito interessante, que diz que em seu leito de morte, ele foi interrogado, né, pelo seu irmão Leão, a respeito de um fazendeiro que ficava numa fazenda vizinha e que maltratava muito o seu burrinho. Olhe, irmão, pai Francisco, né? Existe um fazendeiro aqui que é um homem muito bom, mas maltrata muito um burrinho, né? Ele não dá de comer ao burrinho, ele faz com que o burrinho trabalhe até a exaustão. Isso não está certo. E o São Francisco, muito debilitado, disse: me diga quem é esse homem que eu vou até lá falar com ele, eu amo os animais, eu vou até lá falar com ele para que ele pare com isso, pare de maltratar o seu burrinho.
E o irmão Leão disse: esse burrinho é o seu corpo. O senhor tem maltratado esse burrinho e ele não aguenta mais. E, segundo a tradição, a lenda, né, franciscana, essas foram as últimas palavras do São Francisco, né? Me desculpe, meu burrinho, passando a mão no corpo. Existem pessoas que têm esse nível de doação em relação à humanidade. Isso deveria estar presente em todos nós. Isso deveria estar presente na nossa formação acadêmica. Por que não está? Porque na universidade a afeição foi banida. Houve um banimento das questões espirituais dentro da universidade. Ralph Waldo Emerson é um filósofo norte-americano. Ele disse que o que nós chamamos hoje de literatura espiritualista será no futuro os manuais de ciência natural. E ele sabia do que estava dizendo, porque no futuro não é possível que nós reduzamos a pesquisa em relação ao conhecimento, a pesquisa em relação à verdade, a simplesmente um fazer burocrático, um fazer limitado, que segue um método neopositivista, que não pode mais ser reciclado, porque não serve mais. O paradigma que tem que ser adotado nas universidades é aquele compatível com aquilo que nós descobrimos. Em 1986, a Fundação George Chine, se não me engano, o professor Pierre Rivaio deve ter essa informação, em associação com a Unesco, promoveu um seminário sobre a ética e novos paradigmas científicos. E chegou à conclusão que o que a nossa educação ensina é completamente incompatível com aquilo que a física mais contemporânea descobriu. É completamente incompatível com o que a química mais contemporânea descobriu. É completamente incompatível com os nossos saberes mais novos. Aquilo que é ensinado nas escolas é a ciência do século XVIII e XIX. O método é o positivismo. Os valores são valores absolutamente antiecológicos. Como readaptar essa educação? É na educação que essa transformação pode efetivamente começar. Nós precisamos uma educação que eleja a sabedoria como eixo estruturante do conhecimento. O conhecimento por si mesmo, o conhecimento oco, vazio, né, técnico, tem condenado a humanidade a Auschwitz, tem condenado a humanidade a Hiroshima, a Nagasaki, a 11 de setembro, a invasões do Iraque. O tecnicismo puro e simples, baseado no método esgotado, nos tem feito utilizar o que seria uma bênção para as nossas vidas, o que seria uma bênção para a humanidade, para a nossa autodestruição, ou para piorar muito a nossa qualidade de vida. É preciso, efetivamente, que nós migremos para um outro paradigma, um paradigma ecológico, um paradigma holístico, includente e não excludente. Um paradigma que abrace as tradições religiosas no seu seio e que não as afaste e que não as ridicularize, como hoje a maior parte dos saberes acadêmicos faz. Chama de poetas todos aqueles que não, vamos dizer assim, rezam por uma cartilha burocrática, pelo menos no âmbito da filosofia acontece assim. Chamam de loucos todos aqueles que propõem teorias que se colocam como uma alternativa para determinadas teorias esgotadas. E isso não pode continuar acontecendo, e não vai continuar acontecendo, porque, felizmente, encontros como esse, livros como os do professor Pierre Rivaio e outros autores mutantes que têm se multiplicado ao redor do mundo, têm nos aberto os olhos para a necessidade urgente de mudar, porque nós não temos mais tanto tempo. A mudança tem de ser agora, já. Há muito tempo, cientistas como Jagadish Chandra Bose, que só não ganhou o prêmio Nobel de Biologia, porque não existia na época, né, prêmio Nobel, mas se não teria ganhado, descobriu que os vegetais, que os minerais estão vivos, que eles têm reações, que eles
tem aquilo que pode ser comparado aos nossos sentimentos, embora não possa ser chamado de sentimentos, eles reagem de um determinado modo, eles morrem, a rocha morre, a planta morre. E o que é ensinado nas nossas escolas é que isso não acontece, isso não existe. As plantas são coisas, as pedras são coisas. Só nós importamos, só a espécie humana. Só que a ordem ecológica, ela coloca a espécie humana no final da cadeia, né? Primeiro é o mineral, depois é o vegetal, né? Depois é o animal, depois é o homem. E se algum elo dessa cadeia for quebrado, for violentado, for destruído antes que alcance o homem também vai sofrer a mesma ação negativa que dedicou a esse elo da cadeia. Eu procurei escrever um livro, o Ética, Instrumento de Paz e Justiça, que, vamos dizer assim, colocasse, que apresentasse as minhas principais convicções no âmbito da filosofia, mas também no âmbito da política, no âmbito da sociedade, e que, sobretudo, desmistificasse certas verdades tidas como absolutas, certos axiomas, certos dogmas propostos pela nossa cultura greco-romana, judaico e cristã. Um deles, e eu considero um dos mais terríveis, é o de que a ciência, tal como nós a conhecemos, foi inaugurada pelo Ocidente. Foi o Ocidente, primeiramente na Grécia, com, vamos dizer assim, a criação, entre aspas, da filosofia, que permitiu que o método científico surgisse. Eu questiono isso no meu livro, porque existem evidências de que os chineses, de que os indianos, de que os egípcios, muito antes dos gregos, eram capazes de atividades cognitivas, ou seja, eles exploravam, né, eles investigavam a verdade com propósitos puramente cognoscitivos, ou seja, eles não estavam interessados num resultado imediato, numa aplicação. Por exemplo, Wu Xian e Xi Shen elaboraram um amplo catálogo estelar há mais de 300 anos antes de Hiparco, que foi o grego que fez isso, com propósitos puramente científicos. Qual é a aplicação prática de estudar o movimento dos astros? Alguém poderia dizer, bom, isso pode servir para adivinhar o futuro, mas e qual é o propósito prático de se estudar manchas solares? É o que ele também fazia naquela época. Não há um propósito imediato, prático. O propósito dele era entender como aquilo funcionava. As aplicações surgem depois. É o que a ciência faz. Portanto, o Oriente fazia ciência. Não é verdade que a ciência seja uma criação do Ocidente, como querem fazer crer, né, os adeptos da teoria eurocêntrica do início da filosofia. Assista agora o músico e filósofo Alberto Marsicano, que falará da influência da ética em sua música. O conhecimento desse novo século, como o conhecimento futuro, vai ser marcado por uma união muito forte entre arte, ciência e medicina. Ou seja, artistas-cientistas, cientistas-artistas,
médicos, artistas, médicos que utilizarão as cores, os sons. E isso não é novidade nenhuma pelas tradições mais antigas que nós temos na Terra, que serão revividas, como, por exemplo, os antigos gregos. Platão já nos fala, na antiguidade, dessa união entre ética e estética. O que é ético é belo, e o que é belo é estético, e o que é belo e estético cura. Essas configurações sagradas, essas verdadeiras tapeçarias mágicas que caem do céu, que os artistas têm acesso, e os cientistas também, em sua cibernética desse século. Então, essas configurações mágicas serão a bússola que orientará todo o conhecimento futuro. E daí a importância desse congresso aqui da Nova Consciência, que está já despertando nessa terra maravilhosa que é o Nordeste, dessa cultura sagrada que nós temos aqui, já lançamos esses esporos desse novo pensamento. Eu tive a felicidade de encontrar, embora por pouco tempo, porque ele morreu semanas depois, o grande físico brasileiro, Mário Schoenberg. E ele que falava de uma maneira extremamente calma, com os olhos fechados, ele me ouviu tocar e depois ele começou a me falar sobre essa união que ele já pressentia. Né? E ele era uma pessoa que não apenas era um dos maiores físicos mundiais, como também era um grande crítico de arte. Na biblioteca dele, na casa dele, com milhares de volumes, ele intercalava os livros de ciência, física e arte, sem setorizar as coisas. Os livros de arte estavam, de poesia, de pintura, estavam totalmente mesclados aos de ciência. Não é? E ele me falando sobre essa união fortíssima que existe entre a ciência e a arte, ele me propôs, pegou um livro sobre os quadros de Van Gogh e espalhou sobre uma das telas limalha de ferro e tirou um ímã de um bolso e colocou o ímã em certos pontos atrás da pintura. E a limalha se configurava magneticamente exatamente em certos pontos da pintura, como se fossem chácaras dessa pintura, se configurava exatamente como a tinta do Van Gogh. Na verdade, o Van Gogh tinha estabelecido um quadro onde a tinta se reverberava magneticamente dentro da tela. E esse magnetismo que ele me falou, que isso regerá a arte do futuro. Ou seja, por trás de um grande pintor, de um grande artista, ou um músico, ou um poeta, tudo está emanando um forte magnetismo. Na Índia, também, seu conhecimento ancestral, cuja medicina ayurvédica já há milênios utiliza as cores e os sons na cura. Como eu já falei, isso não é novidade nenhuma. Simplesmente o nosso século retomará isso ao nível cibernético, ao nível dos computadores. Mas esse conhecimento da antiguidade, ou seja, o que há de mais antigo se unirá ao mais novo, através das cores e dos sons, ou seja, os artistas, cientistas, médicos, porque isso cura, como a ciência do yantra, das formas sagradas que penetram na tua mente e curam, ordenam tudo. Não é? Essa união entre o misticismo, a ciência e a arte. E o Mário Schoenberg me falou sobre esse magnetismo que ele mostrou, e para mim foi uma coisa muito forte na hora que eu vi o magnetismo que ele falava. Todos os grandes pintores impregnaram suas telas com esse magnetismo, e como essa energia foi condensada pela pintura, de uma maneira estática, que a pintura se dá no momento. Não é? O Schopenhauer, uma vez que definiu a arquitetura como uma sinfonia congelada, ou seja, uma sinfonia que se dá num instante, imobilizada. Então, a energia se mobiliza no momento, mas o magnetismo está presente. E nessas telas, na hora que você olha elas, esse magnetismo penetra na mente e opera um prodígio nos grandes artistas. Na música também é assim.
Na Índia, por exemplo, no início do século existia um artista chamado Inayat Khan, grande tocador da Veena, que ele entrava, se concentrava, tocava uma nota só, mas nessa nota tinha um poder tão forte de magnetismo que sintonizava todo o auditório e depois ele se retirava. E muitos falavam, foi o melhor recital de minha vida. Magnetismo puro. Não é? E outras lendas, a Índia é pródiga nessas lendas. Inclusive, nessa união entre cor, som, por exemplo, as peças clássicas da Índia são denominadas ragas. E a palavra raga provém do radical sânscrito ranja, que significa cor. Ou seja, a música e a cor são coisas muito semelhantes. E a Índia nos oferece também lendas muito bonitas sobre o som. E uma vez o califa Omar estava tocando seu sitar calmamente num pôr do sol. Mas ele era rei, mas ele tinha abandonado o reino, tinha abandonado tudo, simplesmente para viver no meio do mato, tocando o seu instrumento. Mas havia uma conspiração. E os conspiradores ficaram muito contentes em saber que o rei estava sozinho, sem segurança, sem nada, e eles teriam todas as oportunidades do mundo em matá-lo. Então, o conspirador pegou uma adaga e se dirigiu ao mato. Aí, do alto de uma montanha, ele viu, num pôr do sol, refletido no lago, o califa Omar lá longe, tocando o sitar. E aí ele pegou a adaga e foi se aproximando. Mas quanto mais ele se aproximava, mais seus movimentos eram tolhidos. Na hora que ele chegou perto e foi dar a punhalada, a adaga simplesmente pulou da mão dele. Aí ele, sem entender a cena, falou, Califa Omar, que energia é essa que me impede de matá-lo? Omar respondeu, minha união com Deus através do som. Outra história. Existia um outro grande músico lendário na Índia, o Tansen. Tansen era um músico de corte, como todos os grandes músicos do passado, na Índia, do imperador Akbar. O imperador Akbar, que fortaleceu muito a arte na Índia, né, promoveu muito as artes, adorava a música, e uma vez chegou para o Tansen e falou, Tansen, você é meu músico favorito de corte, mas eu só queria saber uma coisa. Quem foi teu mestre? Aí ele falou, meu mestre eu não posso nem chamar de músico, mas sim da música em si. Aí o imperador falou, mas não podemos, eu quero que ele toque aqui no meu palácio. Aí o Tansen falou, impossível, meu imperador, ele já abandonou tudo, ele vive num templo musical, numa caverna do Himalaia, onde ele se dedica à música. Aí o imperador, meio desgostoso, falou, mas e se nós fôssemos até lá? Aí o Tansen falou, olha, quanto a isso não há problema nenhum. Bom, aí eles começaram a subir o Himalaia. É penoso, o ar começa a ficar rarefeito, começa a passar de 4.000 metros, são dias e dias de viagem, num frio intenso, até que eles chegaram. Quando chegaram, o mestre viu eles dois, viu o discípulo, viu o imperador, se sentou perto a uma pedra da caverna, pegou o sitar e começou a tocar. Aí, era como se todos os pinheiros do bosque entrassem em sintonia com aquele som. Os três entraram imediatamente em samadhi, ou seja, em um estado de concentração profunda, num transe. Quando os Tansen e o imperador saíram desse estado, o mestre já não estava mais lá. Aí o imperador falou, mas que efeito estranho, isso nunca tinha me acontecido. Onde está teu mestre? Tansen falou, ele já se retirou e será impossível agora, novamente, nós temos alguma oportunidade de o ver novamente. Aí voltaram os dois para o palácio. Chegando no palácio, o imperador, ainda intrigado, falou, Tansen, isso me impressionou tanto aquela peça, você aprendeu aquela peça do seu mestre? O Tansen falou, claro, é uma das que eu mais gosto. Aí o imperador então falou, por favor, me toque essa peça, que ela me comoveu muito. Aí o Tansen tocou. Aí o imperador falou, realmente, a peça é a mesma, mas o efeito é completamente diferente. Por quê? Aí o Tansen respondeu,
é porque eu toco na frente do meu imperador. E meu mestre toca na frente de Deus. Bom, pessoal, eu vou parar de falar de música e vou tocar.